A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje vamos continuar Ezequiel. O capítulo é o 20. Oh, glória a Deus, aleluia. 49 versículos. Que bênção, né, irmãos? Já estamos chegando próximo da metade do livro, né? E você vê que Deus, nesse capítulo 20, ele vem ter uma conversa com o povo, irmãos. Trazendo, né, na memória do povo, irmãos, coisas que na caminhada, isso é para nós hoje, irmãos, se nós não dermos ouvido à voz do Todo-Poderoso, nós, humanamente falando, irmãos, deixamos de lado, esquecemos, nos envolvemos com tantas coisas, irmãos, erradas, que o mundo em si oferece para nós. E a gente esquece do amor, da misericórdia, do perdão de Deus, da sua graça maravilhosa, que se estamos aqui hoje, irmãos, é por causa da sua graça, do favor dele imerecido, a qual nós aqui não merecíamos. E Deus vem trazer a memória desse povo, irmão. Pode ser a sua situação hoje, a minha, a nossa. Eles se arrependerem dos males que eles fizeram, que copiaram, vamos dizer assim, os mais antigos, a qual a Bíblia, irmãos, é tão tremenda que ela fala os pais, o que seus pais fizeram lá atrás. E eles não deviam ter feito isso, irmãos. Porque, trazendo para o contexto nosso hoje, irmãos, aleluia, o exemplo meu e seu de vida, de conduta, de caráter, de caminhada, tem que ser Jesus. Tem pessoas que querem falar, meu pai foi assim, fulano foi assim, tal pessoa era na igreja assim, então eu estou sendo assim também. Não, irmãos. A gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Mas o exemplo nosso para toda a vida é Cristo, irmãos. A caminhada, o falar, o andar, o viver, tudo de Jesus. Esse tem que ser. A gente vai entrar aqui agora no texto, o capítulo 20. O título fala assim, ó, infidelidade de Israel. A gente sabe que biblicamente hoje, lá em Romanos, fala que nós hoje somos o Israel de Deus. Isso é muito sério. Vamos estar lendo de 10 versículos. E a gente vai comentando, meditando e aprendendo junto. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor e assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes assim, diz o Senhor, Deus, vieste consultar-me? Vivo eu que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Jeová. Isso é muito sério, igreja. Porventura, tu e os julgaria, tu, ó filho do homem, notifica-lhes as abominações de seus pais, o que comentamos agora há pouco. E diz-lhes, assim diz o Senhor, Jeová, no dia em que eu escolhi a Israel, levantarei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor, vosso Deus. Você lendo assim, você fala assim, mas Deus está falando de coisa de passado? Irmãos, Deus está trazendo à memória o poder dele, a mão dele, a misericórdia dele, o sinal grande que ele deu àquele povo, que eles chamam de paz. Que ele os libertou, transformou, mudou, e pode hoje mudar a vida deles, como a minha e a sua, irmãos. Se nós quisermos e cremos na sua palavra. 6. Naquele dia levantei a minha mão para ele, para o tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e agora de todas as terras. Então lhe disse, cada um lance de si as abominações, seus olhos, não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim. Não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de seus
olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não lhe fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio dos quais estavam, cujos olhos me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. 10. Eu os tirei da terra do Egito e levarei ao deserto. Meus irmãos, vê que lá Deus operou coisas extraordinárias, fez sinais, maravilhas, para que aquele povo, como muitos hoje, irmãos, oh Jesus maravilhoso, poderoso, lançasse, tirasse, abandonasse aquela prática errada, irmão, a adoração e servia só o Senhor nosso Deus. As pessoas na caminhada, irmãos, querem colocar coisas, objetos, até materiais, e querem dar mais honra àquilo, vira uma idolatria do que a Deus, irmãos. Pessoas colocam, às vezes, esposa ou esposo, filho, filha, ou familiares, e colocam na frente do Senhor. Dão crédito mais àquela pessoa do que a Deus, irmãos. Se torna uma idolatria. Deus mostra hoje, como no Egito, o seu poder, a sua glória, a sua mão forte, para que o povo se tire isso do seu caminho, da sua vida, irmãos. Adoração e cultuar é só ao Senhor nosso Deus, irmão. As pessoas no caminho se perdem, porque querem, porque a Escritura Sagrada, a palavra que orienta, que nos conduz ao céu, está aqui, ó. Não querem ouvir, às vezes estão dentro de uma casa de oração, a qual o próprio Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração, mas não dão ouvido à voz do Santo Deus, do Santo Espírito, a qual é falada, ensinada, é pregada a sua palavra. Aí o povo fica na mesmice do erro, da prática errada, do engano, da mentira, da malignidade, da perversidade, irmãos. Isso é muito sério. Versículo 11. Aleluia! E deles os meus estatutos, ele mostrei os meus juízos, os quais cumprindo os homem viverá por eles. Irmão, viver só em Cristo, sair da morte para a vida é só na pessoa de Jesus. Aqui está falando no versículo 11. Vamos continuar o 12. Aleluia! E também lhes dei os meus sábados para que servisse o sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que eu santifica. 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, e não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. 14. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante a vista dos quais o fiz sair. 15. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, o qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. 16. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o coração andava após os seus ídolos. 17. Não obstante o meu olho lhes perdoou e não os destruí, nem os consumi no deserto. 18. Mas disse eu a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. 19. Eu sou o Senhor, vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e os executai. 20. Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais qual sou o Senhor, vosso Deus. Irmãos, Deus mostrou a eles a lei. Por ela viverás, por ela todo o pecado é perdoado. Eu coloco as vossas transgressões no mar de esquecimento, não me lembro mais, assim eu estou dizendo nas minhas palavras o que fala a palavra, para eles terem vida. Hoje não é diferente. O Senhor, Ele tem a palavra,
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro nome que devemos ser salvos. Ele mostra, ele se apresenta para a humanidade, hoje usando aqui, humildemente falando, aqui a nossa vida hoje, tantos homens de Deus e mulheres que usam essa rede social e outras para pregar, para anunciar, rede de televisão, rádio, e a palavra ser levada, irmãos. Lugares que a proibição, de alguma forma ou outra, através de uma rede social, outra palavra tem chegado, irmão, para que o povo viva, para que o povo se arrependa, para que o povo dos seus pecados e volte ao Senhor. Irmão, Deus é justo. Deus não vai permitir que ninguém desça a sepultura, mesmo que vai ficar longe dele para toda a eternidade. Eu creio assim, porque a Bíblia me ensina assim, e a Bíblia fala assim, irmãos. E por bondade e misericórdia de Deus, nós temos falado isso aqui nesse canal já há 3 anos, irmãos. Eu sei que muitos homens e mulheres já têm falado também. Aleluia! Que Deus dá oportunidade a todos ouvirem o evangelho, a palavra, o mandamento, para que, através do Espírito Santo, qual convence eles do pecado e do juízo, se arrependam, se convertam. Irmãos, estejam na presença dele. Mas os homens, pelas suas durezas do coração, pelas suas escolhas erradas, pelos pratos de lentilha, né? Lembramos lá de Esaú e de Jacó, que o mundo oferece, tem escolhido o mundo. A prática do erro, da falha e tantas coisas, podíamos dizer aqui, irmãos. A concupiscência da carne, que é um desejo desenfreado, descontrolado, fazendo o que quer, sem ordem, sem submissão a Deus e às leis que temos nessa terra, irmãos. Aí, irmãos, a escolha, o final delas é morte. Esse é o caminho que o povo aqui estava andando, irmãos. E muitos estão andando hoje. Versículo aqui agora. Bendito seja Deus. Aleluia. É o 21. Mas também os filhos rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para fazer, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles, e profanaram os meus sábados. Por isso disse, derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Olha, Deus trazendo a memória para o povo e para nós hoje. Glória a Deus. 22. Mas contive a minha mão, operei por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos das nações, à vista dos quais o fiz sair. Olha, irmãos, Deus fez aquele grande sinal, aquele grande milagre, tirou-os do Egito. Quantos sinais extraordinários Deus tem feito na sua, na minha, na nossa vida. Mostrado que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o poderoso. E nós, muitas vezes, irmãos, não damos honra, não damos glória, não o buscamos como temos que buscar. Misturamos com as coisas dessa terra que são, a Bíblia chama de paixões, que é passageiro. E não abrimos o coração, que fala a Bíblia, que é a alma, que é o entendimento para a genuína palavra. O amor de Deus, irmãos, que diz a palavra que pelo Espírito Santo é derramado em nossos corações. Temos fechado a porta do nosso coração, do nosso entendimento, irmãos, para a palavra e buscado aquilo que é errado. Irmão, isso é sério. O Senhor tem misericórdia. Ele quer que você volte para Ele hoje, se arrependa. É a segunda vez que nós lemos aqui, se cumprires os meus mandamentos, viverás. Aleluia. 24. Por não executarem os meus juízos, rejeitarem os meus estatutos, profanar os meus sábados, e os seus olhos iam após ídolos dos seus pais. Isso era a escolha errada deles. 25. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. Eu os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que eles abdamarem, para lhe assolá-los, para que soubessem que eu sou o Senhor. Irmão, eles chegavam ao ponto de cometer tantas abominações que passavam os filhos pelo fogo, a sacrificar a demônios. Irmão, tem muita gente que chega em nós e comenta e fala assim, era um maligno que estava possuindo eles por completo. Não era, irmão. A Bíblia, se você ler, por bondade de Deus, desde o capítulo 1 de Ezequiel, nós estamos gravando aí no canal, está na Bíblia isso escrito, irmãos. Eles faziam isso consciente.
por vontade deles. A Bíblia chama eles de dura serviço, casa rebelde. Se rebelaram contra o Senhor. Muitos hoje falam assim, mas eu não estou matando meu filho. Mas se você não ensiná-lo na palavra, deixar ele fazer o que quer. Irmão, isso pode ser um computador, um celular, uma TV. Ver o que quer, se alimentar do que quer. Não aprender o mandamento do Senhor, você está passando ele pelo fogo, irmãos. Não o fogo, igual eles aqui, que na hora morriu, mas está matando ele. E não é fogo de Deus, irmãos, é fogo estranho. Cuidado. Cuidado que quem mexeu com fogo estranho na Bíblia, a Bíblia fala que de Deus saiu fogo que os consumiu. Cuidado. Deus fala, Deus mostra, Deus adverte. Deus, a Bíblia fala no Salmo 19 que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, obra das suas mãos. Deus está se revelando, se mostrando, está falando todo dia, filho meu, dai-me o teu coração. Essa é a palavra para nós, aleluia. 27, portanto fala a casa de Israel, ó filhos do homem, diz-lhes, assim diz o Senhor, Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais, ao procederam traiçoeiramente contra mim. 28, porque havendo-os eu introduzido na terra sobre o qual eu levantar a minha mão para lhes dar, então olharam para todo o monte alto, para toda árvore frondosa e obedeceram. Olha, irmão, iam para os montes, árvores frondosas, bonitas, que o Criador criou para se rebelar, se voltarem contra o Senhor, a criatura que somos nós, irmãos. Quando não queremos estar na vontade de Deus, irmãos, somos criatura. Quando aceitamos a Jesus e cremos na sua palavra e obedecemos sua palavra, a Bíblia fala e deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Irmão, a criatura, o povo que conhecia o Senhor, que se voltava contra o Senhor, adorava, irmãos, nas árvores ali, a demônios para se rebelar contra o Criador, irmão. Isso é sério demais, irmão. Isso não é brincadeira, irmão. Evangelho, palavra de Deus não é brincadeira, irmão. É coisa séria. É a morte e a vida. É o inferno e o céu, irmão. O povo brinca hoje, dá risada hoje, caçoa hoje, desfaz de Deus da sua palavra. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. É sério isso, igreja. 29. Ele lhes disse, que altar... Aleluia. Perdão, irmãos, 28. Eu li uma parte do versículo 28, vou ler a segunda parte. Aleluia. E ali os teus sacrifícios se apresentaram e provocaram-me com as suas ofertas. Puseram ali os cheiros suaves, ali derramaram suas libações. 29 agora. Ele lhes disse, que altar é esse, aonde vós ides, em nome, e o seu nome tem sido Barna? Até o dia de hoje era uma entidade maligna, que era adorado naquela época ali, irmãos. O povo estava ali no sofrimento, no cativo, sendo disciplinado por Deus e o adorando a demônios para fazer pirraça contra Deus. Muita gente hoje faz pirraça contra o Senhor, irmãos. Cuidado. 20, 30. Porém, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, estáis vós contaminados no caminho de vossos pais e fornicais após suas abominações. Continuamos aqui no 31. E quando ofereceis os vossos dons, fazei passar os vossos filhos pelo fogo. De novo falando isso, irmãos. Não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia. E vós me consultareis, a casa de Israel. Vivo eu, disse o Senhor Jeová, que vós não me consultareis. Eu que veio à vossa mente, de modo algum sucederá quando dizeis, seremos como as nações, como as outras famílias da terra, servindo a madeira e a pedra. Olha, irmão, a ingratidão do povo. Irmão, o povo é ingrato hoje, faz pirraça com Deus hoje. O povo chega numa casa de oração, numa liderança que ensina, que prega, que mostra, que guia, que esse é o papel do pastor, faz pirraça, dá risada. Irmão, tá fazendo pirraça com Deus, irmão. Não é com você não, meu guia abençoado, que você está na frente do rebanho, tá fazendo pirraça com Deus. O povo aqui tá fazendo pirraça com o Senhor, irmão. O julgamento vai vir, a cobrança vai vir, Deus é justiça. O título aqui fala assim, promessa de restauração. Vamos ler do 33 em diante. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Eu vos tirarei dentre os povos
e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. 35. E vos levarei ao deserto dos povos, então ali, a face, entrarei em juízo convosco. 36. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. Também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. Vara, irmãos, é correção. Vara quando o pai e a mãe, a gente é pequeno, né? Dá umas varadas na gente, dói, irmão, mas é pro bem. Dói, mas é porque ama. Dói, machuca, irmãos, mas é porque não quer ver a gente se perder e ir pro inferno. Irmão, a disciplina é necessária. Nós, começando por mim aqui, temos que ser disciplinados, corrigidos, irmãos, mesmo que doa, mas é pro nosso próprio bem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 38. Aleluia! Separarei dentre de vós os rebeldes, os que transgridem contra mim, da terra das suas peregrinação, e os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, ide sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profanareis mais o meu santo nome, com as vossas dádivas, com os vossos ídolos. Deus se cansou, irmão. Tem profetas ali que falam isso na Bíblia, fala, estou cansado de vós, mas é que é do pecado, da ingratidão, de levar o Senhor, a sua palavra, o nome dele que é santo, irmãos, e fazer profanação. Irmãos, jurar em vão, ser mentirosos. Irmãos, Deus se cansou desse povo ingrato, irmãos. É sério isso aí. 40. Para o meu santo nome, no meu monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, todas aquelas na terra, ali me deleitarei neles, requererei as vossas ofertas alçadas e primícias, as vossas oblações com todas as vossas coisas santas. 41. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificados e perante os olhos das nações. Irmãos, isso é o remanescente. Aquele povo que no meio da multidão quer servir o Senhor, quer buscar o Senhor. É quando a pessoa é ultrajada, perseguida, falam mal de nós, mentira de nós. Aqueles que querem verdadeiramente servir o Senhor. Tem falha? Tem, mas querem, tentam, buscam, pedem misericórdia todo dia. Esse povo Deus vai levantar. Esse povo Deus vai restaurar. 42. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra do Israel, pelo qual levantarei a minha mão para lhe dar a vossos pais. 43. Ali vos lembrarei da vossa caminhos e todos os vossos atos com que vos contaminareis e tereis nojo. Aqui fala é nojo, irmãos, é ânsia, é repulsa, meu Deus, de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes vos cometido. Quando vamos sentir isso, irmãos? Quando haver um verdadeiro arrependimento na nossa vida e nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, aleluia. 44, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos. Acaso já diz o Senhor Jeová? Irmãos, Deus não tem parte com o pecado, mas com o pecador arrependido, que é a igreja hoje, irmão, que busca, erra, mas Senhor, me perdoa, não quero fazer mais. Busque em Deus o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza para vencer o dia a dia, nós mesmos, irmão, e não nos misturar com o mundo. Tem que haver arrependimento verdadeiro, irmão, todo dia em nós. Vamos ler agora do 45 ao 49, mais uma parábola, Ezequiel contando. Ah, irmão, isso é tremendo, irmão. Parábola do fogo no bosque. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, derrama as tuas palavras contra o sul. Aqui está falando da casa de Judá. Profetiza contra o bosque do campo do sul, e dize ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, eis que acenderei em ti fogo, que em ti consumirá toda árvore verde, que não produz fruto, será consumida. Isso se aplica para nós hoje. E toda árvore seca, que não tem fruto. 40, continuando 47, não se apagará a chama flamejante, antes que ela se queimarão todos os rostos
do sul até o norte. Aí entra Israel, né, que é a parte do norte. E verá toda a carne que o Senhor o acendi, não se apagará. 49, então disse eu, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas, que faz comparação, irmãos, que faz comparação das coisas, que pega, não é bem uma alegoria, né, irmão, mas pega as coisas que eles viviam ali na agricultura, ali na lavoura, ali no exílio, e faziam uma parábola para que eles entendessem a mensagem. Deus é fogo consumidor, irmão. A palavra diz, ai daquele que cair na mão de Deus, irmão. Irmão, mas ele também é aquele que perdoa. Você pode estar vendo pela primeira vez o canal. Não foi porque você quis, não. Foi Jesus, o Espírito Santo, te colocou aí. É para você voltar para Ele hoje. É para você se entregar para Ele hoje. É para você falar, Senhor, pecador sou. Irmãos, eu faço isso todo dia. Jesus, eu sou pecador. Sou cheio de falhas. Aleluia. Tem misericórdia de mim, Deus. É assim que a gente tem que fazer, irmãos. O Senhor é misericordioso, é benigno, é longânimo, diz a palavra, compassivo, Ele tem misericórdia de nós, irmãos. É por isso que nós não somos consumidos, aleluia. Mas se você quiser, alebassuri abacalamanaya, hoje ser dele, voltar para Ele te perdoa agora. Escreve o seu nome no livro da vida. Você nunca aceitou Jesus, aceite Ele agora, receba Ele como Salvador. Você, meu irmão, que é um instrumento de Deus, compartilhe esse link, nos ajude a levar essa palavra para que as almas, as vidas que se afastaram do Senhor, volte para Ele, irmãos, e se entreguem a Ele, e nós vamos ganhar almas para o reino dEle, amém? Irmãos, o Senhor, Jesus te abençoe. Encerramos hoje o capítulo 20 de Ezequiel. Nos ajude aí, irmãos, deixando um joinha, aí visualizando, né, pra gente, o canal tá sendo bem visto, e essa palavra que é o propósito aqui, irmãos, e mais longe, irmãos, encontrar corações que precisam de Deus, de Cristo, a qual você já tem. Nós estamos aqui buscando também, todo dia, irmãos, para que almas sejam salvas e libertas. Amém, meu querido irmão? Você é meu amigo, você que viu pela primeira vez, Deus te abençoe. Curiosidades Bíblicas EV Marcelo é o nome do canal. Jesus te abençoe. A paz do Senhor. Se inscreva, nos ajude.